brasileiros, patriotas, cristãos, eu gostaria de lembrar algo muito importante. O marxismo cultural é a repaginação, é uma reformulação do comunismo lá de 1917 na Rússia, em Cuba, na China, na Coreia do Norte. Vocês já ouviram falar, por menor cultura que tenham se alcançado, ou informações, melhor colocando, vocês já ouviram falar de Stalin, já ouviram falar de Lenin, já ouviram falar de Mussolini. E agora nós vamos falar de alguém que é o responsável por essa repaginação do comunismo. O filósofo socialista e ateu Antônio Gramsci, o italiano, que na prisão escreveu, maquinou toda uma forma de não tomarem os países para a implantação do comunismo, porque eles tinham feito uma verdadeira chacina, um verdadeiro genocídio, um verdadeiro derramamento de sangue, um mar de sangue por onde passaram e destruíram de forma profunda essas sociedades. Então ele resolveu escrever, e seus escritos chegou na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. E uma equipe de sociólogos ateus repaginaram, baseado no pensamento de Antônio Gramsci, repaginaram o comunismo. Eles iriam continuar atacando, continuar lutando pela implantação da sua ideologia, mas não mais com bombas, com guerras, naturalmente conhecidas como guerras, né? Eles iriam implantar uma guerra silenciosa. Eles iam penetrar gradativamente e silenciosamente na cultura dos países, na educação dos países, e assim fizeram. Então, eles queriam justamente destruir a civilização judaica cristã, os princípios, os pilares da sociedade cristã, ética e moral, através de uma gradativa desconstrução, de um relativismo que as pessoas nem iriam perceber. E quando chegasse o momento, eles agiriam da forma como planejaram. Então, a cultura. Você, por mais pouco informado, porque nós que vivemos no interior, principalmente aqui do Nordeste, tivemos poucas informações a respeito dessas guerras, né? Desses genocídios, desse mar de sangue acontecido na Rússia, na China, na Coreia do Norte, em Cuba, né? E agora, mais recente, a gente está vendo, devido às redes sociais, com mais propriedade, como se instala, né, um governo ditatorial, como também na África, em vários países da África, a ditadura comunista sanguinária com o rótulo de democracia. É uma inversão total de valores. Então, o marxismo cultural, ele vem atacar como os micro-organismos patogênicos atacam uma grande árvore pela raiz e vai destruindo silenciosamente e sorrateiramente até que um dia essa árvore tomba. Assim, eles começaram a penetrar nas escolas, na educação, no caso aqui do Brasil, na cultura, nos meios de comunicação. Você há de concordar comigo, relembrar que há uns 20 anos, né? Mais ou menos uns 20 anos. Então, as novelas começaram a abordar coisas que muitas vezes trazidas de forma jocosa, de forma engraçada,
pitoresca, nós íamos acatando uma nova versão do que realmente é a ética e a moral cristã, o comportamento, a estrutura comportamental de uma sociedade equilibrada, de uma sociedade sã. Os costumes, os bons costumes, foram sendo distorcidos gradativamente, em forma até como dizer assim, de comédia, de gracejos, né? De tudo que a gente viu em termos de novelas. A música, que eu chamo música para vocês identificarem, né? O conteúdo, a letra, o ritmo, a sonoridade de baixo nível grotesco, né? Então isso tudo foi, e os meios de comunicação dando prioridade a tudo isso. As artes, que não são artes, porque a arte é para elevar o espírito ao divino. E o que foi feito da arte? Você há de lembrar as passeatas nas ruas, os museus, as cenas esdrúxulas, satânicas, comportamentos de pessoas na rua, não é? Em formas que eu não vou aqui descrever, porque eu acho que você lembra disso aí, né? Então, no teatro, no cinema, então, eles foram penetrando em todos esses meios de comunicação e produzindo pornografias e distorções para o ser humano ir se acostumando com as viciações, a naturalidade, levar como natural o que não presta. Então, o marxismo promoveu a alucinação psicológica da sociedade, tanto no campo moral, no campo social, como no campo espiritual. Esse marxismo, por onde ele passa, ele implanta a falência econômica e moral, pois é cientificamente falso. Lembrando a história da queda do Muro de Berlim, a pergunta que ficou no ar: para onde correram as pessoas quando o muro foi derrubado? Para o lado capitalista, que com todos os seus defeitos e necessidades urgentes de melhoramento, eles correram para lá. E se hoje esse comunismo existe, é por conta da falha do comportamento capitalista. Mas com todos os males, promove o crescimento e a liberdade e uma série de itens que em outro momento a gente pode esmiuçar. Então, esse marxismo tem como princípio ético a corrupção. Por quê? Justamente a desconstrução dos valores éticos e morais. Então, a corrupção, o crime, o roubo, todos os comportamentos esdrúxulos e anormais, eles estimulam, eles promovem, eles financiam. Por quê? É para escravizar. É uma maneira de escravização moral. E todo ser humano que adere, né, que se torna vítima, se torna escravo de um comportamento vicioso, ele se torna um escravo. Então, ele corrompe o marxismo, corrompe a sociedade e seu materialismo perverso e vil envilece os homens, porque ele abre todas as portas para o pode tudo, desde que seja para que eles alcancem o poder e eles fiquem na cúpula, vivendo de forma nababesca e depois escravizando, pior ainda, não só moralmente, como materialmente, toda a massa, todo o resto da civilização, dos humanos, né? O marxismo devasta uma nação atacando a base da sociedade, que é a família. Justamente, o inimigo número 1 do comunismo é Deus.
O inimigo número 1 do comunismo são os valores éticos e morais cristãos. É a barreira que eles precisam destruir para poderem se implantar. E a família, meus irmãos, a família é a concepção mais avançada que o ser humano conseguiu conceber para o seu crescimento em todos os sentidos positivos. Então, o núcleo familiar, considerado como célula máter da sociedade, é um cadinho purificador. Ele precisa ser aperfeiçoado e não destruído. Porque quem é que forma a família? Um homem e a mulher que já vem de uma educação precária. E os grandes desafios que a família enfrenta não são brincadeira, não são fáceis. Então é preciso que aperfeiçoemos a família, o núcleo, essa célula mãe estrutural como a raiz, onde ali o homem e a mulher gerando os filhos, que é sublimando a sexualidade, porque é um sexo com responsabilidade. Então ele vai doravante ser aperfeiçoado e não destruído a família, porque é ali onde se forja o cidadão de bem, ali onde em 4 paredes há o convívio com heterogeneidade dos caracteres, é ali onde se forja os bons costumes, os valores, os deveres e os direitos. A convivência intimista com o diferente, que é seu irmão, que é sua irmã, que é seu pai, que é sua mãe. Em muitos momentos desse conflito, é um exercício primário e fundamental para depois lá fora esse cidadão já está, vamos dizer, com uma estrutura educacional de vida para enfrentar as demais situações. Então, o marxismo promove o erotismo para levar à exaustão e ao vazio existencial, pois sem ideal o indivíduo perece. Por que educar? Educar é criar bons hábitos e para isso é necessário ter disciplina, que é fundamental para a educação intelectual e moral. Então, ter disciplina, educar, criar bons hábitos, isso é tarefa da família. E nós vamos lutar para o aperfeiçoamento desse núcleo, que é a instituição sagrada, é a instituição mais importante da espécie humana. Então, já está um pouco longo esse vídeo e eu só quero dizer para vocês que o ser humano, cidadão, que se diz cristão, ele jamais vai apoiar uma ideologia ateia, uma ideologia que tem como fundamento a destruição da ideia de Deus, da ideia de todos os valores éticos e morais cristãos. E para concluir esse vídeo, você conhece a cartilha do PT? Você conhece o caderno de tese do PT? É bom procurar, é bom saber quais são as suas intenções. Como também os vídeos do líder dessa gangue comunista, socialista ateia. Ele tem falado ultimamente, ele tem tido crises de sincericídio e realmente exteriorizado suas intenções macabras, sinistras, tenebrosas e trevosas para o nosso Brasil. Então, eles querem destruir a soberania nacional. Eles querem destruir os valores patrióticos. É por isso que estão, vez ou outra, fazendo uma série de coisas que não comporta agora a gente comentar, mas principalmente em relação a este símbolo sagrado da nossa pátria, o patriotismo que despertou na maioria dos brasileiros, que havia sido perdida na época onde essas criaturas
as trevas dominaram o país e sucumbiram esse estímulo de patriotismo, de ética e moral cristã, das disciplinas nas escolas que pudesse estimular esse amor à pátria e à sua soberania. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Não podemos votar em quem apoia o aborto, a pedofilia, a regulamentação das drogas, o incesto, a destruição da família, onde eles promovem justamente a desqualificação do homem, não estimulando ao profissionalismo, a sua competência, ao seu empreendedorismo. E, acima de tudo, eles querem solapar o pouco de fé em Deus que a humanidade vem há 2000 anos de uma maneira tão incipiente desenvolvendo a fé em Deus. Então, até a próxima oportunidade e lembrem-se, um cristão não vota em comunista, não vota em PT, porque PT é o dedo mínimo dessa instituição internacional chamada globalismo, progressismo, que nada mais é do que o marxismo cultural, do que o comunismo para derrubar tudo o que construímos dentro desse olhar conservador de direita, baseado em Deus, na fé e nos valores de convivência éticos e morais. Um abraço fraterno.